Olá, estamos iniciando agora o 5º módulo do curso de controle de qualidade, onde nós seguimos falando sobre a variabilidade que o resultado de um exame pode ter. No módulo anterior, nós verificamos então todas as influências que os exames podem ter de origem biológica, que tem a ver lá com a idade do indivíduo, por isso que os valores de referência podem variar de acordo com a idade, com o sexo, a época do mês, a época da vida, a etnia de um indivíduo, se é afrodescendente, se é asiático, se é caucasiano, a superfície corporal, se a pessoa ela é uma pessoa mais pequenininha ou se ela é uma pessoa grande, alta, forte. Então existem variações de exame de acordo com essas variáveis que a gente chama de variáveis biológicas. O que nós vamos ver agora nesse 5º módulo são todas aquelas influências que podem impactar no exame do ponto de vista pré-analítico, que inclui, por exemplo, o tempo de jejum. Então, assim, o jejum hoje, ele foi flexibilizado, por exemplo, para fazer a dosagem de perfil lipídico. Então, hoje, aquela pessoa que vai fazer dosagem de triglicerídeo e colesterol, por exemplo, ela não precisa fazer jejum. Por causa que, do ponto de vista clínico, existe uma preocupação e uma validação da interpretação do resultado do exame em condições normais de dieta. Então é por isso que para perfil lipídico, pelo menos, não é necessário fazer o jejum. Agora, quando a gente pega e trata, por exemplo, de glicose, a American Diabetes Association, ela estabelece que jejum para a dosagem de glicose é um tempo de jejum de no mínimo 8 horas de jejum. Então, para fazer a dosagem de glicose, tem que fazer 8 horas de jejum. Para a dosagem de triglicerídeo e colesterol, não precisa de jejum. Para a realização de hemograma, de 30 a 60 minutos é o suficiente para fazer a realização de um hemograma. Então, uma das coisas que envolve o exame laboratorial é que o jejum ele vai depender do tipo de exame que a pessoa vai fazer. Existe, por exemplo, a chamada glicemia pós-prandial. Então, tem a glicemia de jejum, onde o paciente tem que ir ao laboratório com 8 horas de jejum. E existe a glicemia pós-prandial, onde o paciente ele tem que tomar um café da manhã e dosar e tirar sangue logo após tomar café da manhã. E isso aí é a glicemia pós-prandial. Então, quando a gente pega e aborda a temática jejum, cada exame tem o seu tempo próprio para realização do tempo de jejum. Então, assim, como regra, o jejum, sendo feito o jejum, ele não vai impactar negativamente dos exames, na maior parte das vezes. Então, assim, o paciente que aparece no laboratório para fazer um exame laboratorial em 8 horas de jejum, ok, não tem problema nenhum, pode-se coletar o exame e essa amostra colhida com 8 horas de jejum, ela é aceita para quase que a totalidade dos exames. Antigamente, não é válido mais isso. Quando uma pessoa ia fazer perfil lipídico, era necessário 12 horas de jejum. Isso aí caiu, não precisa mais fazer 12 horas de jejum, não precisa. Mas como eu já havia dito anteriormente, alguns exames sofrem influência de acordo com o horário do dia, da necessidade ou não da realização de jejum. Então, assim, o tipo de amostra que menos sofre interferência pelo jejum normalmente é aquela coletada na primeira hora da manhã, em jejum, de pelo menos 8 horas.
Isso acontece porque pela manhã a pessoa está em repouso, ela dormiu durante a madrugada, então ela estava em repouso, ela não fez atividade física, ela não praticou, ela não teve nenhum sobressalto que alterou a pressão arterial, que não teve nenhum sobressalto que alterou a hemodinâmica do indivíduo. Então, habitualmente, via de regra, a coleta de amostra de sangue na primeira hora da manhã em jejum de 8 horas é a amostra mais adequada para a realização do exame laboratorial. No entanto, como eu já falei, dependendo do tipo do exame, não é necessário fazer jejum, e dependendo do tipo do exame, pode ser coletado a qualquer hora do dia. Então é por isso que o laboratório ele deve ter muito claro a demanda do paciente para saber se aquela amostra daquele exame aonde o paciente comparece ao laboratório pode ser coletado a qualquer hora do dia e se pode ser coletado sem a presença de jejum. Então isso varia de exame para exame. Outra variável pré-analítica tem a ver com a dieta, consequentemente o jejum. Só que a dieta, por exemplo, aquela situação, por exemplo, que a pessoa come exageradamente em determinados períodos do ano, pode fazer com que ocorra uma alteração do valor dos exames laboratoriais. Por exemplo, a gama-GT ela é uma enzima que se altera quando a pessoa toma bebida alcoólica. Então é por isso que o consumo de álcool pode impactar no valor da gama-GT. Então é por isso, por exemplo, que se for dosar essa enzima, por exemplo, na primeira semana de janeiro, certamente essa enzima vai estar alterada. Porque normalmente, nas festas de final de ano, tem muita confraternização, tem praticamente festa todos os dias, tem praticamente comilança todos os dias, tem muita bebida todos os dias. Então, isso significa dizer que aqueles exames, quando, por exemplo, realizados na primeira semana de janeiro, eles foram feitos após quase 10 dias de excessos. Seja de excessos de dieta, seja de excessos de bebida alcoólica. E isso aí vai impactar no resultado do exame. Então é por isso, por exemplo, que aquele exame que é feito, por exemplo, numa segunda-feira pela manhã. O exame foi feito na segunda de manhã. Só que quinta-feira foi feriado e a pessoa pegou e comeu um espeto corrido. Na sexta comeu lasanha, no sábado comeu pizza, no domingo comeu churrasco de novo com maionese e coisa e tal. Vai dosar os exames na segunda-feira, certamente vai ter uma alteração, justamente porque nos 3 dias que antecederam o exame, houve exageros do ponto de vista de dieta. Então é por isso que do ponto de vista analítico se recomenda que o indivíduo ele precisa ter uma dieta estável por 48 horas. Então, a gente fala de dieta estável de 48 horas, não é que a pessoa tem que fazer dieta 48 horas. Não, não é isso. Dieta estável de 48 horas significa que a pessoa tem que comer o que ela normalmente come nas 48 horas que antecedem o exame, para que aquele exame ele possa ser fidedigno à condição do indivíduo. Então, o inverso é verdadeiro. Se a pessoa, ela se o indivíduo é um glutão, se o indivíduo ele come muito habitualmente, mas se ele sabe que ele vai fazer exame e nos 2 dias que antecedem esse exame ele começa a controlar o que ele come e come só fruta e legume, dependendo do tipo de exame que ele vai fazer, o resultado pode dar falsamente diminuído, porque não representa uma dieta estável
característica daquilo que ele costuma comer habitualmente. Então é por isso que, do ponto de vista pré-analítico, a orientação que deve ser dada ao indivíduo que vai fazer um exame laboratorial é que ele não pode beber nas 48 horas que antecedem o exame, da mesma forma que ele deve ter uma dieta estável por 48 horas, entendendo que dieta estável é uma dieta característica do dia a dia do indivíduo, não é para ele fazer dieta. Café pode influenciar no resultado do exame, por exemplo. O metabolismo da cafeína resulta na liberação de ácido úrico. Então, aquela pessoa que tomou muito café no dia anterior, ele pode ter níveis de ácido úrico um pouco mais elevados no dia posterior. Além do mais, o café ele tem um impacto cardiovascular importante. Ele aumenta o fluxo sanguíneo e isso pode fazer com que a hemodinâmica do indivíduo se altere, provocando, por exemplo, alterações, por exemplo, na leucometria. A leucometria pode elevar pelo consumo de café. E o mesmo se aplica a alterações que o indivíduo pode ter se ele for tabagista. Com relação a outra variável analítica importante, que é uma orientação que o laboratório deve dar para os pacientes, aqui cabe ressaltar que as alterações pré-analíticas e erros pré-analíticos são responsáveis por mais de 60% dos erros de laboratório. Então, 60% das causas de erro do laboratório tem a ver com todos esses itens que eu estou abordando aqui. Um exemplo de alteração é o exercício. O exercício físico e o esforço físico pode alterar o resultado do exame. Por exemplo, a creatina quinase é uma enzima que é muscular. A creatina ela também é muscular. Então é por isso que se uma pessoa ela faz uma atividade física extenuante no dia anterior ao exame, o resultado do exame ele pode dar alterado, não é porque a pessoa tem algum distúrbio muscular, mas sim porque ela fez algum tipo de atividade física no dia anterior. E quando a gente pega e fala de atividade física, eu estou falando de atividade física feita em academia, seja essa atividade extenuante física do ponto de vista laboral. Então, por exemplo, assim, resultados de exames de pessoas que trabalham, por exemplo, na construção civil. O indivíduo é pedreiro. Ele faz um trabalho braçal, então certamente no dia depois que ele fez uma grande atividade física, o resultado do exame pode ter algum tipo de influência porque ele fez uma sobrecarga muscular no dia anterior. Se a pessoa ela é dona de casa, mas no dia anterior ao exame ela fez faxina, ela capinou, se o indivíduo ele é agricultor e ele carregou saco de soja no dia anterior, esses resultados eles vão impactar, essas atividades no dia anterior ao exame vão impactar no resultado do exame. Então é por isso que as orientações que devem ser dadas ao indivíduo que vai fazer o exame é que ele esteja em repouso nas 24, 48 horas que antecedem o exame. Por isso que deve-se instruir o paciente a não praticar nenhum tipo de atividade física ou fazer algum tipo de sobrecarga extenuante anterior ao exame. Quando a gente fala de exercício físico, inclui também aquela sobrecarga que a pessoa fez logo antes de coletar a amostra de sangue. Por exemplo, digamos que esteja chovendo e o paciente corre na rua, do ponto de ônibus até o laboratório, ele vai correndo para poder escapar da chuva.
ele vai chegar no laboratório ofegante, ele vai chegar com o número de batimentos cardíacos aumentado. Se ele for coletado nessas condições, a hemodinâmica desse indivíduo vai estar alterada. O resultado de glicose vai dar diferente, a contagem de leucócitos vai dar aumentada, e não é porque a pessoa está tendo algum tipo de distúrbio ou infecção, não, é por causa que o sangue está fluindo numa velocidade mais intensa, e nessa situação, quando coletado, o laboratório vai analisar aquela amostra com essas alterações, que é uma alteração pontual e não uma questão patológica do indivíduo. Então é por isso que, via de regra, normalmente se orienta ao paciente coletar uma amostra de sangue na primeira hora da manhã. Por que é adequado na primeira hora da manhã? Primeiro, porque facilita a rotina, sem dúvida, mas principalmente porque nas horas que antecederam o exame, a pessoa estava dormindo, ela estava em repouso. Então é por isso que é recomendado então a coleta na primeira hora da manhã. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa chega ao laboratório, é recomendável que o laboratório oriente a pessoa ou estabeleça estratégias para fazer com que aquele paciente aguarde sentado em repouso por 20 a 30 minutos antes de coletar. Então, assim, aquele tempo de espera que o paciente tem quando ele chega ao laboratório, que é onde ele espera ser chamado, aonde o atendente chama o paciente, cadastra o exame, lança os códigos de barra para os tubos, autoriza o exame no plano de saúde, até ele ser chamado, é mais ou menos o tempo de 20 a 30 minutos que é necessário para que ocorra uma estabilização hemodinâmica e que a amostra de sangue seja representativa. Um outro aspecto a ser ressaltado que sofre influência é a questão da postura. Então, assim, os valores de referência habitualmente utilizados no laboratório clínico, eles foram desenvolvidos para amostras de pessoas que coletaram a amostra de sangue na fossa antecubital, que é aquela punção no braço, né? Que é coletado, a gente diz punção na fossa antecubital, com a pessoa sentada. Por causa que a pessoa que está sentada, o fluxo de sangue, a hemodinâmica da pessoa, ela é própria para aquela situação. No momento em que a pessoa fique em pé, a hemodinâmica muda. Se a pessoa está deitada, a hemodinâmica muda. Então é por isso que normalmente no laboratório clínico é como padrão coletar a amostra de sangue do indivíduo sentado. Só que quando a gente pega e fala de ambiente hospitalar, a gente vai pegar pacientes que estão em decúbito, as pessoas estão deitadas. Então, para essas situações onde a pessoa vai puncionar e pegar uma amostra de sangue de um paciente internado, recomenda-se que esse paciente, se ele tiver condições, ele sente numa cadeira de apoio para fazer a coleta, ou ainda se coloque, se eleve o encosto da cama para que se proceda a coleta de amostra de sangue. Obviamente, na impossibilidade do paciente sentar ou de elevar o encosto da cama, coleta-se então da pessoa deitada. Mas é importante que na hora de interpretar o resultado, essa
observação ela seja levada em consideração, porque isso pode influenciar na hemodinâmica e, consequentemente, pode alterar e pode provocar modificações no resultado do exame. Medicamentos. Então, a pessoa que toma alguns tipos de medicamentos, eles vão impactar no resultado do exame. Influência de medicamento em exame laboratorial, a gente poderia fazer um treinamento somente sobre isso, porque o impacto dos medicamentos nos exames laboratoriais é gigantesco. Então, assim, para ilustrar tudo isso de uma maneira um pouco mais didática, sem aprofundar, os medicamentos eles podem alterar o resultado do exame de várias formas. A primeira forma que os medicamentos podem alterar o resultado do exame é quando o medicamento que o paciente está tomando, a gente espera que ele realmente altere o exame. Que é o caso, por exemplo, assim, do indivíduo diabético que toma hipoglicemia oral, do indivíduo que é diabético e toma insulina. A gente espera que a glicose desse indivíduo esteja mais baixa porque ele está tomando aquele medicamento. Pacientes que tomam, por exemplo, fenofibrato, a gente espera que a pessoa que toma fenofibrato, os níveis de triglicerídeos estejam mais baixos do que se ele não estivesse tomando. Pessoas que tomam estatina, a gente espera que o colesterol esteja mais baixo. Pessoas que tomam alopurinol, a gente espera que o resultado de ácido úrico dê mais baixo. Aquele paciente que toma anti-inflamatório, que toma corticoide, a gente espera que a leucometria dele suba, por causa que corticoide aumenta a contagem de leucócitos. Então, aí nós temos alterações que os medicamentos provocam no exame, onde a alteração ela é esperada que ocorra. Existem situações em que o medicamento que o indivíduo está tomando não altera os níveis no paciente, mas o medicamento interfere na análise. Por exemplo, o indivíduo que toma um determinado tipo de medicamento que vai fazer com que os níveis de creatinina suba. Só que no paciente, a creatinina está normal. É porque o medicamento alterou a análise, ou seja, o medicamento alterou a reação química que foi feita no equipamento. Então, daí, nesses casos, o medicamento pode provocar uma alteração in vitro e não in vivo. Na primeira situação, quando eu falei do colesterol e triglicerídeo, é uma alteração que o medicamento provoca in vivo. A segunda situação acontece in vitro. Existem situações em que o processamento pode alterar a concentração do medicamento. Porque existem situações em que o paciente, ou melhor dizendo, o médico, ele solicita a análise do medicamento no paciente. O médico quer saber o quanto de medicamento tem no paciente. Que é, por exemplo, quando aquele paciente toma lítio, né? Toma carbolítio. E daí, então, ele faz a litinemia para saber os níveis de lítio do indivíduo. O paciente que toma vancomicina, o médico pede a vancomicinemia, que é a dosagem de vancomicina no sangue. Quando o indivíduo toma digoxina, o médico quer saber a quantidade de digoxina que tem na amostra. Então existe essa terceira forma de dosagem de medicamentos, onde o médico quer saber a quantidade de medicamento que efetivamente tem na amostra. Nesses casos, o tipo de tubo pode impactar na dosagem do medicamento. Por exemplo, quando a amostra é coletada em tubo com gel, o gel utilizado, ele pode absorver o medicamento. E com isso, o resultado pode dar um pouco mais baixo do que o real. Por causa que o gel pode estar interferindo na
dosagem do exame que o médico solicitou. Isso acontece principalmente quando se utiliza tubo em gel fora da faixa de temperatura de armazenamento. Então, assim, a faixa de temperatura de armazenamento do tubo em gel tem que ficar entre 15 e 25 graus. A partir do momento em que o gel fica a temperatura menor do que 10 graus, principalmente nos dias que são muito frios, o gel ele fica muito duro. Por outro lado, nos casos em que o dia está muito quente ou os tubos em gel foram armazenados num ambiente muito quente, o gel ele fica mais fluido e isso ele vai ficar mais líquido e isso pode fazer com que altere também a adsorção. E isso, daí, nesse caso, o tubo em gel vai interferir na dosagem do medicamento em si. Então é por isso que é tão importante que no momento da coleta e no momento que você pega informações do paciente, você pergunte para o paciente se ele toma algum tipo de medicamento e se anote qual é o medicamento que ele toma. Porque do ponto de vista analítico, existem situações que são conhecidas de que o medicamento efetivamente altera o resultado do exame, seja em vivo, seja in vitro. Outro aspecto pré-analítico importante é com relação à identificação. A identificação, há um tempo atrás, ela era um fator bem importante de confusão e que se melhorou muito com a introdução do código de barras. Então, o código de barras hoje, ela é uma tecnologia que auxilia muito na identificação do paciente. Por outro lado, quando a gente vai fazer o cadastramento desse paciente, o cadastramento ele tem que ter o maior número de informações possíveis. Porque o que comumente acontece é uma pessoa ter o mesmo nome, a pessoa tem um nome comum. Então daí é possível você ter pessoas diferentes com o mesmo nome. Então é por isso que dados complementares na hora de identificação, principalmente no cadastro do indivíduo, seja colocado informações adicionais além do nome completo, que é o caso, por exemplo, da adição do nome da mãe, o nome do o número do CPF, o número do RG, a data de nascimento, o nome do médico. Então, essas informações, no momento do cadastro, elas são determinantes justamente para evitar possíveis causas de erro e garantir a rastreabilidade dos exames. E tendo todas essas informações no cadastro, no momento que se gera o código de barras vai conter, então, todas essas informações. Um outro aspecto com relação à variação pré-analítica tem a ver com a coleta da amostra, que é desde o tempo de garroteamento, o tempo de pressão que a pessoa é submetida, o tipo de anticoagulante que se usa, o calibre da agulha que se usa, o armazenamento da amostra, na temperatura que ela foi armazenada, se é na temperatura ambiente, na temperatura de geladeira ou de freezer, o transporte, a forma como foi transportada, na temperatura que foi transportada, o tempo que demorou para fazer esse transporte, tudo isso então é determinante, porque o tempo decorrido entre a coleta e a análise pode fazer com que ocorra a decomposição da amostra, e essa decomposição pode fazer com que ocorra então uma alteração do resultado do exame. Portanto, então, essas então são as características de variabilidade analítica. Pré-analítica. Dentre as variáveis analíticas, tem basicamente aquela aonde a equipe técnica e os analistas têm a maior responsabilidade,
que tem a ver com os materiais, que é o tipo de kit, a marca de kit, a data de validade do kit, se o kit está congelado, se ele está precipitado, se ele foi preparado, se ele foi diluído da maneira correta. Então tem a ver com os materiais utilizados. Tem a ver com o método utilizado. Se for utilizado a semi-automação, se foi utilizada a automação, se foi utilizado a metodologia de aglutinação, de turbidimetria, de espectrofotometria, daí tem a ver com a metodologia utilizada para a realização do exame. Tem a ver a parte analítica com relação aos equipamentos. O tipo de tecnologia do equipamento tem a ver com a manutenção preventiva, se o equipamento foi utilizado no comprimento de onda correto, se ele tinha no break, se ele tinha estabilizador de voltagem, se ele está com as calibrações em dia, se os controles passaram. A análise de possíveis interferentes, seja da temperatura do ar-condicionado, seja de fungos presente na amostra, o tempo de preparo do reativo, a conservação dessa amostra em geladeira. Tem a ver com a capacitação técnica. Muitas vezes acontece de funcionários, por exemplo, entrar em férias ou ainda, por motivo de saúde, não aparecer para trabalhar. E daí muitas vezes é necessário fazer a reordenação dos setores. E aí muitas vezes um profissional que é de um setor vai cobrir o outro colega do outro setor e muitas vezes ele não tem um conhecimento tão aprofundado daquele setor que pode então influenciar no resultado final do exame. Com relação às variáveis pós-analíticas, é tudo aquilo que acontece após a realização do exame. Tem a ver com a transcrição, a forma como a pessoa anota o resultado, se ela digita o resultado de uma maneira correta, se ela escreve o resultado num papel, se ele coloca vírgula, se ele coloca unidade de referência, se é miligrama, se é micrograma, se é nanograma, se é decilitro, se é litro, se é miliequivalente. Então tem a ver com a unidade de referência que foi utilizada, tem a ver com a transmissão do resultado, que normalmente está relacionado ao interfaceamento do equipamento, né? Que o equipamento faz o exame e transmite o resultado para a central, para o servidor. Tem a ver a parte pós-analítica com a conferência dos resultados, com a repetição do exame, com a solicitação de uma nova amostra, com a entrega do resultado para o paciente e também a interpretação clínica decorrente desse resultado liberado. Com isso, então, nós concluímos mais um módulo relativo, então, ao controle de qualidade, então, que envolveu as variáveis que podem impactar e influenciar no resultado de um exame laboratorial. Seguimos a seguir, então, com o 6º módulo do curso, então, de controle de qualidade. Até mais!